Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Adelino, sou advogado e na aula de hoje nós estaremos dando sequência ao nosso estudo sobre o Código Civil Brasileiro. Na aula passada nós falamos sobre a ausência, né? E hoje nós estaremos falando sobre a sucessão provisória. Então, sem mais delongas, a sucessão provisória ela é determinada através de uma sentença judicial, né? E lembrando que a pessoa que suceder nessa sucessão provisória, ela não será proprietária e sim possuidora dos bens do ausente, né? Então vamos lá. A pessoa ausente, ela não deixou nenhum representante ou curador. O que o juiz vai fazer? Ele vai nomear um curador e no prazo de 1 ano poderá se ter início a sucessão provisória. Agora, se a pessoa ausente deixou um representante ou um procurador, no prazo de 3 anos poderá se ter o início da sucessão provisória. E vamos lá, quem seriam os interessados que poderão requerer a declaração da ausência e a abertura da sucessão provisória? Seria o cônjuge ou companheiro, os herdeiros legítimos presumidos ou os testamentários. Vamos lá, quem são os herdeiros legítimos? Os ascendentes e os descendentes. Os herdeiros presumidos seriam os tios, sobrinhos e irmãos, e os herdeiros testamentários seriam aquelas pessoas que estão num testamento feito pela pessoa ausente, ou até mesmo as pessoas que têm direito sobre os bens do ausente dependendo da sua morte. Por exemplo, eu sou o proprietário de um bem e o ausente tem uso se o ausente falecer, terei benefícios sobre o bem, direito de usufruir do bem deixado pelo ausente. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Agora, se não tiver nenhum desses interessados, o Ministério Público ele é legítimo interessado para requerer a declaração da ausência e a abertura da sucessão provisória. Beleza? Vamos lá. A sentença que declarar a ausência da pessoa e a abertura da sucessão provisória, ela terá os seus efeitos a partir de 180 dias após a sua publicação ou após o trânsito em julgado. E quais seriam esses efeitos? A abertura do testamento, inventário e partilha. Sem falar que com a declaração da ausência, a pessoa ela é considerada falecida para os efeitos da lei. Beleza? Então, as pessoas, como eu falei que no caso da sucessão provisória, as pessoas que terão direitos aos bens do ausente, elas não serão proprietários, e sim possuidores. Então vamos lá, já que elas são possuidores dos bens do ausente, os herdeiros deverão prestar uma caução do mesmo valor do bem do ausente para tomar posse daqueles bens. Agora, se o herdeiro não tiver condições de dar essa caução, ele será excluído do direito de possuir os bens do ausente. Agora, se tratar de ascendente, descendente ou cônjuge ou companheiro da pessoa ausente, ela fica dispensada de prestar essa caução para tomar posse dos bens do ausente. Legal? Vamos lá. Na sucessão provisória, o herdeiro somente é possuidor, não podendo alienar os bens. Isso aí é a regra. Agora existe a exceção. Qual seria essa exceção? Para evitar uma ruína, através de uma ordem judicial, os herdeiros possuidores estão autorizados a vender os bens daquele ausente. Legal? Então precisa de uma autorização judicial, e para evitar ruína nos bens do ausente, o juiz ele pode autorizar a venda dos bens do ausente. Beleza? Vamos lá, mais um ponto importante aqui, ó. Empossado nos bens do ausente, o representante será responsável tanto ativo e passivamente em ações judiciais em que o ausente ele era parte. Por exemplo, se o ausente ele era autor de uma ação de alimentos, não. O ausente ele era autor
de uma ação de obrigação de fazer. Então o representante desse ausente, ele será o autor no lugar do ausente nessa ação de obrigação de fazer, mesmo se fosse réu ou litisconsórcio. O representante, o herdeiro seria o representante ativo e passivo nas ações judiciais da pessoa ausente, beleza? Se o ausente deixou rendimentos, o herdeiro possuidor deverá guardar 50% dos rendimentos do bem do ausente, para que quando o ausente voltar, ou se voltar, poder devolver para o ausente, devendo de forma periódica fazer prestação de contas ao juiz. Agora, se tratar de descendentes, ascendentes ou cônjuges, todos os rendimentos ficarão para eles, então não precisa de fazer reserva de 50%. E detalhe, se o ausente retornar e não justificar a sua ausência, ou a ausência for voluntária, sumiu porque quis, sem prestar esclarecimentos, os 50% dos rendimentos que ficou guardado com o herdeiro simplesmente ficará para o herdeiro que cuidou dos bens. Já que o ausente não apresentou nenhuma justificativa e a ausência foi comprovada que foi de forma voluntária, então não faz sentido devolver para o ausente os 50% guardados pelo herdeiro. Então ficará para ele. Vamos lá. E assim, uma perícia foi feita e determinou a data exata da morte dessa pessoa ausente. Então, através dessa perícia, vai ser. Então, com essa perícia, será determinada a data da morte da pessoa e não após a sentença judicial determinando a ausência. Então, vou até ler o dispositivo legal aqui para melhorar o nosso entendimento. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data a abertura da sucessão em favor dos herdeiros que o era aquele tempo. Então, se através de uma perícia determinar a data da morte da pessoa, então naquela data que será feita a abertura da sucessão provisória dos bens da pessoa ausente, beleza? E se o ausente retornar, o que acontece? O ausente retornando vai cessar a sucessão provisória, bem como finalizará os efeitos, ou melhor, finalizará os direitos dos herdeiros sobre os bens daquele ausente, e os bens retornarão para o ausente, beleza? Lembrando que os herdeiros ficarão responsáveis pelos bens até a efetiva entrega dos bens para o ausente. Beleza? Então, com isso finalizamos mais essa aula sobre o direito, o Código Civil brasileiro. Beleza? Espero que tenham gostado e nos veremos nas próximas aulas. Beleza? Espero que tenham gostado. Sem mais delongas, eu peço para vocês que, se tiverem gostado, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha e nos veremos nas próximas aulas. Beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus.